Trabalhar não dá dinheiro. Eu queria ter aprendido isso quando eu era criança, mas eu demorei muito tempo para entender isso. E eu só entendi porque eu ficava olhando pra minha própria história e eu falava, cara, como que eu sou um cara tão esforçado, como que eu ralo tanto e eu não consigo ter dinheiro pra nada? Comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos eu já era guarda-mirim aqui em Rio Claro. Naquela época eu podia entrar com a cidade. E eu fiquei quebrado financeiramente praticamente até os 34 anos de idade, quando eu entrei na Caixa Econômica Federal e a minha história começou a mudar. Mas mesmo assim, lá dentro, eu ainda não sabia disso. Eu demorei uns 2 anos para entender que trabalhar não dava dinheiro. Que para ter dinheiro, eu precisaria fazer outra coisa, eu precisaria desenvolver outra habilidade. E é sobre essa habilidade que eu quero falar para você nesse vídeo. Porque se você entrou aqui, há uma grande probabilidade que você seja uma pessoa tão esforçada quanto eu era, que tá ralando pra caramba e não está vendo o seu esforço se transformar em dinheiro no seu bolso. Então eu quero te falar da habilidade que você precisa desenvolver se você quiser mudar essa realidade. É uma habilidade que as pessoas falam, mas elas não explicam pra gente exatamente por que essa habilidade muda o jogo. Essa habilidade é a habilidade de liderar. Por que eu digo que é a habilidade que muda o jogo? Porque, veja bem, tem muita gente que vai dizer assim que para você mudar a sua realidade, você precisa empreender. Você não precisa trabalhar, você precisa empreender. E eu acreditei nisso por um tempo e fui empreender. E você não acredita. Eu quebrei 3 vezes. 3 vezes eu quebrei. E eu quebrava por quê? Mesmo empreendendo e trabalhando muito. Porque eu não estava liderando. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas trabalham para os outros e as coisas funcionam. Daí elas vão trabalhar para elas mesmas, elas não conseguem fazer o negócio funcionar. E por que funcionava enquanto elas trabalhavam para os outros? Porque no outro negócio havia liderança e no negócio dela ela não há liderança, ela não lidera o próprio negócio, entende? Então você precisa aprender a liderar, só que o dinheiro está na liderança. Quanto mais pessoas você lidera, quanto mais você influencia, mais dinheiro você ganha. Só que para aprender a liderar, você precisa aprender. É aí que tem outra falha. Tem gente que fala, você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a influenciar pessoas, você precisa aprender a gerir equipes. Todas as habilidades externas. E, meu, o jogo não muda do lado de fora, o jogo muda do lado de dentro. Se você quiser aprender a liderar, você precisa aprender a liderar a si próprio, porque uma pessoa que não tem habilidades de liderança, ela, sobretudo, é uma pessoa que não lidera a própria vida. Meu, é terrível falar isso, porque às vezes você vai ficar ofendido agora e você vai falar assim, meu, quem é esse cara pra falar que eu não lidero a minha própria vida? Eu sou o cara que veio do nada, eu sou o cara que permaneceu quebrado por muitos anos, mas eu sou o cara que quando eu entrei em choque com a minha história e quando fui confrontado de uma forma dura, a olhar pra realidade que o meu esforço não se transformava em resultado, eu tive que revisitar e começar a estudar o que eu tava fazendo de errado. Esse confronto com a realidade veio em um exame. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, e eu tive a oportunidade de fazer um exame de gerente. E se eu passasse naquele exame de gerente, eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, a minha vida ia mudar completamente. Porque hoje em dia, um gerente da Caixa Econômica Federal no início de carreira deve estar ganhando aí seus 20 mil reais, 22 mil reais mais ou menos. Então, pensa bem, pra qualquer pessoa praticamente 22 mil reais é muito dinheiro e pra mim era muito dinheiro. Então, em 2014, esse salário devia ser uns 14, 15 mil. E se eu ganhasse essa promoção, se eu conquistasse essa promoção, a minha vida financeira ia mudar. Então eu fui com muita vontade, fiz com excelência, trabalhei pra caramba no exame, ralei demais, 2 dias. Quando terminou os 2 dias, eu fui confrontado pela realidade. Lembra que eu disse pra você? A realidade, ela nos confronta o tempo todo. Entendeu? O saldo bancário da sua conta confronta a sua habilidade de liderar ou não. A influência que você exerce sobre as pessoas, o fato de você ser convidado para promoções, o fato das pessoas quererem ouvir o que você tem a dizer, tudo isso fala a respeito da sua capacidade de liderar, de influenciar ou não. E lembra, o dinheiro está na sua capacidade de liderar, de influenciar. E aí eu fui lá, sem habilidade de liderar, mas com habilidade de executar. Eu tinha uma mentalidade, meu, de peão, entendeu? Acho que é a verdade, é uma mentalidade de caroço, cara. Porque quando você só pensa em trabalhar e acha que trabalhar resolve o problema, a sua cabeça é uma cabeça de caroço, cara. A gente não pode ter cabeça de caroço, a gente não pode ter mentalidade de caroço se a gente quiser mudar a nossa realidade. Só que eu não sacava isso e eu ficava tentando resolver no esforço. Cheguei no exame e pegava as tarefas mais difíceis pra mim e tentando resolver tudo e não prestava atenção na demanda dos colegas. Alguém pedia ajuda, eu acabava não prestando atenção porque eu tinha escolhido uma tarefa muito difícil pra mim. E eu fiz todas as tarefas com excelência. E eu me mostrei naquele exame ser um ótimo executor, mas um péssimo líder. E quando chegou o feedback, foram 2 dias de exame, no terceiro dia o feedback. A psicóloga que estava coordenando aquela dinâmica, todo aquele evento dentro da Caixa de seleção de gerente,
Ela falou pra mim: Pedro, você não foi aprovado. E você não foi aprovado porque a gente não viu em você as habilidades necessárias de um líder. Eu não tinha. Entendeu? Eu era um peão, meu. Não tem como um peão liderar pessoas. Aliás, muitas vezes você sofre na mão de chefes ruins porque eles são peões liderando pessoas, entende? O cara, ele é um cara que entregava resultado e alguém não sacou que entregar resultado não é a mesma coisa que liderar, foi lá e promoveu ele e ele se transforma numa pessoa grossa, selvagem, né? Uma pessoa que se sente atacada facilmente, que não aceita sugestões. Meu, dificuldade de trabalhar com gente que não é líder e é colocada em posição de liderança. Só que naquela seleção da Caixa, eles perceberam que eu não era um líder, então eles me reprovaram. E aquela mulher falou isso pra mim: você não tem as características de um líder. Por não ter as características de um líder, você não pode ser promovido. Aí ela me disse um negócio que mudou a minha história. Ela falou assim: ó, Pedro, eu vi que você anotou tudo o que a gente te falou durante o feedback. Então você precisa pegar essas coisas agora e trabalhar nos alicerces da sua carreira. Porque a sua carreira, Pedro, ela é como se fosse uma casa. Olha o que a mulher começou a me dizer. E essa casa, ela está construída hoje sobre a areia. Eu não sei se você conhece o texto de Mateus 7, a partir do verso número 24, onde Jesus fala da casa edificada sobre a areia e sobre a rocha. E aí ela continua assim: a sua carreira é como se fosse uma casa construída sobre a areia. E quando viessem as tempestades da carreira gerencial, porque ela é cheia de tempestades, essa casa não ia ficar em pé, você não ia aguentar. Então, você não conseguiria sustentar a sua promoção, a sua posição como gerente. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você. Pega tudo isso que você anotou, vai para casa, estuda, se dedica e refaça os alicerces da sua carreira. Você tem que se reconfigurar, você precisa se reorganizar. Você precisa aprender tudo de novo. Você precisa aprender a ser um líder. E quando você aprender a ser um líder e voltar aqui e tiver uma oportunidade de ser examinado novamente, as pessoas vão perceber em você uma casa construída sobre a rocha e não uma casa construída sobre a areia. E aí elas vão ter a confiança de te promover, porque aí você vai se mostrar como uma pessoa que está preparada para lidar com as tempestades da vida, com as tempestades da carreira. E aí ela perguntou para mim: você entendeu o que eu disse? E é claro que eu tinha entendido, porque eu conhecia o texto de Mateus 7. E eu sabia que aquela mulher estava sendo usada por Deus para, jogar na minha cara o fato de que eu não estava preparado para ser líder. Que não era o meu esforço, que não era a minha dedicação que ia resolver aquela questão, mas era um trabalho no meu íntimo. Eu precisava trabalhar no meu interior, entende? Eu não precisava me tornar um líder de pessoas, eu precisava, sobretudo, me tornar um líder de mim mesmo. E eu fui para casa e comecei essa lição. Eu trabalhei durante pelo menos 2 anos e meio nessa reorganização interna, nessa habilidade de desenvolver uma autoliderança para poder liderar pessoas. E depois de 2 anos e meio eu tive a oportunidade de voltar para o exame de gerente. Demora, as coisas muitas vezes são demoradas, a gente tem que ter paciência. E aí aconteceu o que aquela mulher tinha falado. Foi visto em mim os alicerces de um líder e eu fui promovido. Eu não fui só promovido rapidamente a partir do momento que eu fui aprovado no exame, né? Eu fui aprovado, uns 15 dias depois eu fui promovido. Depois de uns 8 meses eu tive outra promoção e depois de 2 meses eu tive outra promoção. No intervalo de 1 ano eu tive 3 promoções. Como que isso aconteceu? Aconteceu porque, eu estava pronto, entende? Eu tinha me reorganizado. E eu quero falar para você o que você precisa fazer se você também quiser se reorganizar. Eu quero falar como você começa essa reorganização para você desenvolver as habilidades de um líder. Porque se você não aprender a desenvolver essas habilidades, a sua vida financeira não vai mudar, entende? Você precisa aprender a liderar pessoas. E para aprender a liderar pessoas, você precisa aprender a liderar a si próprio. Bom, como você começa isso? Você começa fazendo uma coisa que todo mundo sabe o que quer dizer, mas poucas pessoas entendem como executar na prática, de verdade. Você começa escutando pessoas. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é você... Eu tô aqui agora conversando com você, gravando esse vídeo, eu tô ouvindo o ruído do computador. Eu consigo ouvir, às vezes, algum ruído que tem lá fora da minha sala. Isso é ouvir. Escutar é parar e prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Tem pessoas próximas a você que te amam e que estão dizendo coisas que não estão te ajudando muitas vezes. Essas pessoas que estão patrocinando e que estão dizendo que você está na direção certa, que as coisas não dão certo para você porque a culpa é do governo, a culpa é do seu chefe, a culpa é do momento econômico, a culpa é uma maldição espiritual. Essas pessoas que estão terceirizando a culpa, colocando a responsabilidade fora de você, elas estão fazendo isso com boa intenção, mas elas não estão te ajudando em nada. Porque o fato de você enxergar do lado de fora o problema não ajuda você a resolver o problema do lado de dentro. Então, ouvir essas pessoas é uma coisa que você precisa
de uma forma seletiva, escolher, refazendo aqui o pensamento, você precisa de uma forma seletiva começar a escolher quem você vai ouvir. Mas Pedro, essa pessoa que você está descrevendo é minha mãe, é meu pai, é minha esposa. Você vai amar essa pessoa, você vai prestar atenção nela, você vai continuar tendo respeito por essa pessoa, mas você precisa entender que o que essa pessoa está te dizendo não está ajudando você a mudar o seu futuro. E nesse sentido, você precisa buscar novas pessoas para ouvir. Pessoas que te apontem de verdade aonde que está o problema. Pessoas que te mostrem de verdade o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, você está nesse vídeo comigo aqui agora, é uma oportunidade de ouvir algo diferente, que talvez você não esteja ouvindo nas rodas aonde você se assenta. Você não ouve no seu trabalho, você não ouve na sua igreja, você não ouve na sua família, mas eu tô aqui falando para você que o que você precisa fazer é aprender a liderar. Então, você entende? Esse é um princípio, é uma demonstração prática de que você está ouvindo algo diferente e que você está prestando atenção nisso. Isso é uma demonstração de que ouvir vai trazendo insights, vai trazendo ideias, vai começando esse processo de reconfiguração. E você fala assim, pô, mas Pedro, quem eu tenho para ouvir? Você precisa escolher, entende? Quem você vai ouvir. Você vai continuar ouvindo as pessoas que você ama, mas você vai começar a prestar atenção de verdade nas pessoas que você percebe que tem o potencial de mudar a sua história. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, falando, cara, esse cara tá descrevendo a minha vida, já se inscreve nesse canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre isso. Eu quero te trazer insights, eu quero te trazer ideias, eu quero te trazer um caminho para você seguir a mesma jornada que eu segui, de mudar, de ouvir. Eu saí daquele exame e eu comecei a procurar pessoas para ouvir. Então eu fui ouvir pessoas que já estavam ocupando a carreira gerencial, que estavam já sentadas nessa cadeira. Eu queria ouvir essas pessoas. Escuta, como você fez para chegar aí? Como que é essa profissão? O que você acha que eu tenho que fazer? O que você observa que eu estou falhando? Olha essa pergunta como é importante. É perguntar para a pessoa o que você observa que eu estou falhando, o que você acha que eu devia fazer diferente. Cara, isso é muito poderoso. Você ouvir uma pessoa te criticar, uma pessoa falar do seu defeito, falar onde você erra, isso é muito poderoso. Você precisa perguntar para as pessoas, você precisa perguntar para quem está acima de você, você precisa perguntar para quem trabalha com você, até para as pessoas que não gostam de você. Eu trabalhava com uma menina que, ela dava todos os sinais, assim, era muito perceptível que ela não gostava de mim. Mas ela foi uma das pessoas que eu tive que chegar e falar para ela, escuta, e aí? Tô num processo de melhoria aqui, de desenvolver minhas habilidades de líder. Eu gostaria de saber, o que eu faço que te irrita? Meu amigo, essa menina, ela falou cada coisa absurda pra mim. E aí vem o segundo ponto que eu quero explicar pra você, que é o ponto de você julgar o que você vai ouvir. Não é que o que você vai ouvir é uma verdade, mas você vai começar a julgar aquilo que aquela pessoa tá dizendo com a realidade, comparando com a realidade. O que essa pessoa está dizendo é real? Então, se a pessoa pega, ela te dá um feedback do tipo assim, olha... É o seguinte, um defeito que eu observo em você é que você sempre deixa as coisas para a última hora e isso acaba gerando retrabalho, você acaba não fazendo com o capricho necessário. Cara, será que é verdade? Se for verdade, você vai julgar isso e você vai falar, cara, é verdade o que a pessoa disse. E você vai trabalhar para mudar isso, já que você pediu o feedback, você vai trabalhar para mudar isso, que é o terceiro ponto. Mas antes de chegar no terceiro ponto, você vai julgando. Agora a pessoa te deu um feedback, ela falou uma outra coisa absurda para você. Ah, não, sabe o que é? Eu sou muito melhor que você e quem deveria tá nessa posição de ser promovido, você foi convidado lá pro exame de gerente. Eu não fui, quem tinha que ter sido convidado era eu. A pessoa diz uma coisa desse tipo. Isso é abstração, é coisa da cabeça dela, não quer dizer que é verdade, entende? Se ela não tá te ajudando em nada com o que ela tá te dizendo, você tá ouvindo, você tá julgando, mas daí você vai desprezando isso. Então você vai ganhando essa habilidade. Primeiro, a habilidade de ouvir. Segundo, a habilidade de julgar. E você vai ter que desejar, principalmente, ouvir aquelas coisas que vão disciplinar você e que vão te ajudar a corrigir a rota. Provérbios 12:1 tem um texto que a gente precisa lembrar dele todos os dias. Deixa eu ler aqui para você. A gente precisa lembrar desse texto de Provérbios 12:1 todos os dias, porque ele é um texto que o Salomão deixou registrado pra gente buscar esse tipo de direcionamento que nos faz, que aponta de uma forma assim clara aonde que estão as nossas falhas. Olha o que o Salomão disse. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então, o fato de você amar a disciplina, de você começar a buscar a disciplina, te coloca mais perto do conhecimento. Isso quer dizer que você vai se tornando mais sábio. E a partir do momento que você se torna mais sábio, mais pessoas querem te ouvir, mais pessoas querem saber a sua opinião. Você vai se tornando mais influente, você vai se tornando um líder. Ouvir
disciplina, buscar pessoas que sejam capazes de te disciplinar é algo que vai mudar a sua história. Julgar o que essas pessoas estão dizendo e encontrar o sentido verdadeiro no que elas estão dizendo vai amplificar essa mudança. E a terceira coisa que você vai precisar fazer, se você quiser viver essa mudança de verdade, é mudar com o que está sendo dito para você, é colocar em prática um plano para mudar essa realidade. Então a pessoa vai lá e te diz que você deixa tudo para a última hora. Poxa, o que você pode fazer para você mostrar para essa pessoa, principalmente, que você está trabalhando para você não ser mais essa pessoa procrastinadora que deixa as coisas para a última hora. Essa pessoa que é reconhecida por muitos como uma pessoa enrolada, como uma pessoa que tá sempre atrasada, como uma pessoa que faz tudo no atropelo, como uma pessoa que chega, sabe, sempre por último. O que você pode fazer diferente? Então você pode começar a chegar em primeiro, você pode se tornar mais organizado, você pode tomar menos café, você pode ralar mais, você pode se tornar mais organizado, você pode começar a falar não para quem fica atrapalhando você, de fazer as tarefas que são suas. Você pode começar a se concentrar por tempos maiores de trabalho, ao invés de ficar se distraindo e perder a potência no trabalho. Você pode resolver os trabalhos primeiro e conversar depois. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer um monte de coisa de prática para que as pessoas possam começar a ver que você ouviu, você julgou e que você está mudando. E ao ouvir, julgar e mudar, você vai perceber que você vai começar a se reconfigurar. Você vai perceber falhas em você que você realmente estava cometendo, e a partir do momento que você corrige essas falhas, as pessoas vão ver em você uma pessoa diferente. E aí elas vão começar a perceber em você uma mudança, e isso é muito valioso. Só que perceba que a mudança que as pessoas vão valorizar do lado de fora, ela não começou do lado de fora, ela começou do lado de dentro, nessa conversa que a gente está tendo agora, onde a maioria dos processos de ouvir, julgar e de decidir mudar acontecem todos do lado de dentro. Liderar é, sobretudo, uma ação sobre si próprio. Ninguém tem como liderar os outros se não liderar a si próprio em primeiro lugar. Então eu quero, nesse vídeo, te fazer um convite. Que se você tem interesse de aprender habilidades de como liderar a si próprio, eu tenho um projeto, uma mentoria, que se chama Protocolo, Rito e Passagem. Uma mentoria feita para cristãos, especificamente, que estão travados no mesmo lugar, que ralam muito, mas que não conseguem avançar na vida. Se você quiser mais informações sobre essa mentoria, clica no link que está na descrição desse vídeo. Por lá a gente vai poder continuar essa conversa. Mas não desiste. Se você falar assim, não, mas eu não vou clicar, não quero saber de nada agora, não tem problema. Só volta aqui amanhã, porque amanhã vai ter outro vídeo gravado para você, que vai te ajudar a continuar esse processo de mudança, de liderar a si próprio, para que você possa liderar os outros e assim você possa transformar a sua vida financeira. Olha, eu falei muito nesse vídeo de dinheiro, mas você não tem ideia dos benefícios que existe sobre a sua família, sobre a vida espiritual, sobre a sua igreja, sobre as diversas realidades nas quais você está inserido quando você aprende a liderar a si próprio, tá bom? Vamos lá, junto nessa força, junto nesse projeto. Não desanima, pra frente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.